Meus amados irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Por favor, queiram tomar seus assentos. Eu estou impactado e emocionado esta noite pela maneira muito generosa, cordial, do acolhimento, da hospitalidade do pastor Aristeu e seus dignos companheiros, pastores vice-presidente, pastor Gedarias, pastor Moisés. E estou feliz porque estou acompanhado de um amigo de longas datas, pastor Aguinaldo Silva Santos, que trouxe também os meus amigos, pastor Aristides e também pastor companheiro Luiz Carlos. A satisfação de poder rever os irmãos, os companheiros que aqui encontram-se nesta abençoada e seleta reunião de obreiros do campo e ministério em Adamantina. Já estivemos aqui por diversas vezes em gestões pastorais diferentes e hoje aqui estamos para, junto aos irmãos, participarmos desta reunião tão importante que é a reunião de obreiros. Antes que prossiga nas minhas palavras de introdução, eu quero trazer a saudação do pastor Joel Freire Costa, que é o nosso superintendente e pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na Flórida e em toda a América. E ao participar da reunião de obreiros no Belém, na próxima passada segunda-feira, onde tivemos a oportunidade de falar a primeira hora, pastor José Wellington e pastor José Wellington Costa Júnior também nos incumbiram de trazer ao amado irmão pastor Aristeu e também ao pastor Gedarias seus cumprimentos e as suas saudações. Eu estou vindo especialmente para atender o convite do pastor Elande Mariano da Silva pela realização da 15ª Escola Bíblica de Obreiros e também pastor João Carlos Padilha, Escola Bíblica em Presidente Prudente. E aproveitando estas duas agendas, consultei o pastor Aguinaldo da possibilidade de cooperar junto a ele na igreja em Pacaembu e também que tivéssemos a oportunidade de visitar e cooperar com os irmãos da região, o que estou fazendo desde ontem aqui nesta região e feliz pela maneira destacada com que o pastor Aristeu tem nos recebido aqui em Adamantina. Levaremos conosco as melhores impressões e relataremos ao pastor Joel Freire Costa o acolhimento, a hospitalidade, a generosidade do pastor Aristeu e sua equipe e companheiros que aqui nos receberam. Eu tenho um compromisso com Deus nas igrejas por onde tenho passado, de transmitir um testemunho de algo que Deus fez extraordinário na minha vida física. Há um ano e alguns meses passados, eu fui submetido a uma cirurgia de hérnia umbilical lá em Los Angeles, na Califórnia, onde servia como pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, naquela localidade. E a cirurgia trouxe bastante complicações
a minha saúde, praticamente me levando a óbito, e com um quadro clínico praticamente irreversível de anemia, de apneia e de insuficiência respiratória. Eu fui entubado e levado à UTI no hospital por 7 dias e mais 4 dias na enfermaria. Até pensávamos que não tínhamos condições de deixar aquele estabelecimento de saúde. Porém, Deus interveio ali naquele lugar, mediante ao grande número de orações de irmãos no Brasil, de irmãos lá na América. Deus ouviu a oração e hoje, nesta segunda-feira, aqui estamos para dar testemunho do que Deus realizou. Como se não bastasse a grande vitória e a bênção que foi sair, receber alta daquele hospital. Ao sair, nós recebemos as notas de despesas hospitalares e praticamente quase que eu voltei a ser internado, porque as despesas do hospital importavam no valor de $228 mil. Mas nós oramos, 2 dias depois, eu vim com uma solicitação, um ofício ao diretor daquele hospital, explicando que era um missionário que estava ali como estrangeiro na Califórnia para desenvolver um trabalho e que nem mesmo meus documentos estavam completamente regularizados. Porém, que eu não me negava a pagar aquela importância tão vultuosa, mas que o faríamos através de um parcelamento em torno de $50 semanais. É muito comum um pagamento por semana, mas $50 por semana levaria aí mais de 10 anos, não sei quantos anos, para pagar tão alta nota fiscal hospitalar. Porém, deixamos lá o ofício e aguardamos uma resposta daquela direção. E 40 dias depois, ao retornar ao hospital, eu fui surpreendido, porque a diretora daquele departamento de cobranças e finanças me disse: olha, as assistências sociais e os empresários de Los Angeles, ao ver o seu prontuário como paciente, ver as suas contas, eles decidiram quitar e pagar todas essas despesas. Que grande vitória! Que grande milagre Deus realizou na minha vida. Eu procurei o pastor Joel, que é o nosso superintendente, responsável por nós, representando o pastor José Wellington, e disse a ele que gostaria de me licenciar por algum tempo, por alguns anos, e passaria a atender convites e conferências em vários países. Recentemente estivemos na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, na França, Espanha, Portugal, onde desenvolvemos palestras naqueles países através de nossa Universidade Menorá e também da nossa rede Menorá Internacional de Comunicação, que é a TV Gospel, são rádios e TVs online e web. E ainda estamos desenvolvendo estas atividades, claro que sob a orientação e a supervisão do pastor Joel Freire Costa. E digo aos irmãos que o nosso Deus é tão bom, o Deus que faz coisas grandes, e para Ele não há impossível, que após um ano
a cidade de Los Angeles. 6 anos estivemos na prova, pois não conseguimos qualquer visto para a permanência como residente nos Estados Unidos. Porém, no dia 15 de março do ano passado, nós recebemos uma carta da imigração nos convidando para uma entrevista. E quando fomos para aquela audiência e entrevista, fomos com o nosso passaporte. E aquela agente de imigração americana me deu bem-vindo como novo residente permanente dos Estados Unidos da América. E por 20 anos nós temos agora o nosso visto e o tão famoso Green Card, o cartão verde, nos possibilitando entrada e saída na América e também a contagem de tempo para receber a cidadania americana. É o que Deus faz por nós. Glória a Deus. Eu estou aqui para glorificar a Deus por esta maravilha, por este trabalho que Deus realizou na minha vida como grande vitória para estar aqui com os irmãos. Muito obrigado pela vossa acolhida, por esses momentos tão agradáveis de reunião de obreiros. E enquanto o pastor Luiz cantava, me veio à mente uma passagem bíblica e quero falar sobre ela, e meditava hoje à tarde lá na casa pastoral junto ao pastor Aguinaldo Silva, vivendo as promessas de Deus. Se eu estou aqui esta noite, é porque estou vivendo as promessas de Deus. Eu tenho a marca da promessa de Deus. Quando estava ali no hospital em Los Angeles, na cidade de Pomona, uma região hispânica, na maioria de mexicanos, eu podia sentir que mesmo naquele hospital, entubado, que a coisa mais horrível é passar por aquela situação. Eram tubos no nariz, tubos na boca, praticamente faltando um dia para ser cortado o pescoço e fazer uma traquetomia, me impossibilitando de falar. Eu me lembrei ali no hospital que Deus tem promessa com a minha vida. Nesta noite eu quero falar a obreiros que têm promessas de Deus, que estão vivendo estas promessas de Deus. Abra suas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículos 7 e 8, cuja passagem refere-se ao profeta Natã, dirigindo-se ao grande patriarca, mais grande monarca, Davi. E veja como diz o texto, 1 Crônicas, capítulo de número 17, versículos 7 e 8, diz assim: agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel, e estive contigo por toda parte, por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Estas palavras descritas neste livro histórico do Antigo Testamento, Crônicas, também se refere a nós, aqui presentes na cidade de Adamantina. Deus tem promessas e Ele quer cumpri-las
em nossa vida nesta noite. Eu quero dizer aos irmãos que estão aqui que não morreremos antes que veja cumprir e realizar em nossas vidas estas promessas que Deus fez para conosco. Nós vamos desenvolver nesse texto 7 itens, e neles nós vamos encontrar Deus falando diretamente a Davi na instrumentalidade do profeta Natã. Note bem que quando Natã começou o diálogo com Davi, este grande líder, inesquecível na história bíblica e na história de Israel, Davi possuía o desejo, quando estava em sua casa, quando estava em seu palácio, mesmo sendo um palácio que ostentava uma construção tão linda, diz o texto que era um muro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor estava debaixo das cortinas. Este Davi estava ali dizendo: eu tenho no meu coração o desejo de construir um templo, de construir uma casa para Deus. Porém, note bem que não era a vontade de Deus que Davi construísse o templo. Deus tinha um outro plano para a vida de Davi. E agora Deus levanta este profeta Natã, que dirige-se a Davi dizendo-lhe, Deus falando com Davi. Eu quero ressaltar, eu quero realçar que a importância do diálogo, da comunicação, do nosso relacionamento com Deus. O texto diz que Deus começou a falar com Davi. Como é triste quando Deus não fala. Deus fala de muitas maneiras. Deus antigamente falava pelo Urim e Tumim, que era a revelação sacerdotal. Deus falava em sonhos, Deus falava em visões, Deus falava através da sua palavra, Deus falava através dos profetas. Deus sempre falava com seus líderes, Deus sempre falava com seus escolhidos. A Bíblia chega a registrar o momento de tristeza de Saul, quando Deus não falava mais com ele. É triste não ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Saul não ouvia mais a Deus e precisou consultar uma pitonisa, consultar uma feiticeira. Era diferente de Davi. Deus falava com Davi. Davi era para Deus o escolhido. Davi era para Deus o amado. Davi era para Deus um homem segundo o seu coração. Que maravilha saber que Deus nos ama, que Deus nos estima, que Deus nos tem no seu coração. A primeira base para esta promessa de Deus a Davi é que havia uma correspondência, uma relação, uma comunicação de Deus com Davi. Não perca a comunicação com Deus, não perca a relação com Deus. Esteja sempre pronto para ouvir Deus falar contigo. Deus quer falar conosco. Você consegue ouvir de forma sensível Deus falar contigo, que não seja como Balaão, que Deus usou uma jumenta porque o profeta estava em completa loucura. Mas que estejamos sãos de nossa consciência, de nossa memória, mesmo como obreiros, que não sejamos levados
com Deus. Deus falava com Davi. A segunda coisa que observamos nesta passagem, diz o texto que Deus tirou Davi de trás do curral, de trás das ovelhas. Isso mostra que o obreiro, o escolhido, o chamado, ele é tirado por Deus para uma chamada vocacional e especial. Aleluia! Você é alguém especial para Deus. Deus te chamou. Eu não sei onde você estava, mas o texto diz que Davi apacentava o rebanho de seu pai Jessé. Ele cuidava das ovelhas. Imagine que não era tão fácil cuidar de ovelhas. As ovelhas produziam muita sujeira no curral. As ovelhas emitiam uma espécie de suor e de mau cheiro. Mas este Davi, mesmo estando lá no campo, ele estava sob o olhar de Deus. Eu quero dizer a você, meu irmão, nesta noite, que Deus não esqueceu das promessas que tem para a sua vida. Você não é esquecido. O olhar de Deus está sobre você. Deus não te perdeu de vista. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Deus fala agora ao profeta: toma um chifre, ou seja, toma um vaso de azeite, porque você vai ungir o rei. Aleluia! Deus é fiel com a sua promessa. E Deus vai cumprir a promessa que tem com você, com a sua vida. Você crê? Diga: eu creio. Diga comigo bem forte: eu creio. Que Deus, diga que Deus vai cumprir a promessa que tem para a minha vida. Eu tenho promessa de Deus. Eu tenho a marca da promessa de Deus. Aleluia! Deus não te esqueceu. Lá estava Samuel na casa de Jessé. E agora Deus disse: eu vou levantar dos filhos de Jessé alguém que será o rei para substituir Saul. E aí começaram a vir os primeiros filhos de Jessé. Segundo o texto bíblico, aqueles 3 primeiros filhos de Jessé eram maiorais, eram os que estavam na dianteira e serviam a Saul. Ao que tudo indica, eram 3 homens treinados e preparados para a guerra e para as posições estratégicas do reinado de Saul. E veio o primeiro, Eliabe, e veio o primeiro, aquele que tinha condições físicas. Ele parecia alguém preparado numa academia. E quando Eliabe chegou, a sua presença era marcante. Ele muito forte, muito bonito, diante do profeta. E logo pensou Samuel que se tratava do escolhido de Deus. A sua voz dizendo: não é esse, não é esse. Para não tecer muitos comentários de denúncias. E veio o terceiro filho, e vieram praticamente todos os 7, claro que com exceção de um que morreu, e passaram diante do profeta Samuel. Aleluia! E disse: olha, Samuel, não olhes para a aparência, não olhes para o exterior. Eu não vejo como homem. O homem vê o que está por fora, mas eu vejo o que está. Aleluia! A
Será que Deus errou? Será que Deus, ele se enganou? Se equivocou? Deus não se engana. Deus não se equivoca. Deus sabe escolher e chamar os seus servos. E Deus diz a Samuel: olha, Samuel, você não vai assentar-se à mesa, não haverá festa e celebração aqui, enquanto não vier aquele a quem eu tenho escolhido. Aleluia! Glória a Deus! Davi era jovenzinho. Alguns tratadistas estudiosos chegam a dizer que ele estava por volta dos 16 a 19 anos. Davi era o menor. Davi estava lá no curral, lá com as ovelhas de seu pai. Parecia que Davi estava esquecido da família. Mas Deus não tinha esquecido de Davi. Mandai chamar Davi. Tragam Davi, porque nós não nos assentaremos. Glórias a Deus. Parecia não ter muito formosura. Quando Davi aproxima-se do profeta Samuel, Deus então diz: é esse que eu tenho escolhido. Levanta-te e unge a ele. Então a segunda coisa que vemos nesta passagem é que Deus unge aquele que ele chamou. A chamada de Davi, ela foi caracterizada por 3 situações. Davi não assumiu de imediato o reinado. Davi passou por um processo. Houve etapas na vida de Davi. Às vezes nós não compreendemos a promessa de Deus. A coisa difícil que chega há um momento em que a gente pensa assim: será que eu realmente fui chamado? Será